Sabe aquela sensação de tentar sempre ser feliz, mas parece que tem algo te puxando para trás, te impedindo de seguir em frente e se auto-sabotando sempre? E o pior é que isso acontece sem que você perceba de uma forma consciente, de uma forma quase que automática. Isso são os famosos padrões de comportamentos, que também geram os famosos pensamentos distorcidos. E enquanto você não identificar esses pensamentos distorcidos, você vai viver num ciclo de frustração, de angústia e de autossabotagem. Então, nesse vídeo, eu quero ensinar a você como resolver esses problemas dos pensamentos distorcidos e você finalmente se libertar desses padrões de comportamentos e pensamentos distorcidos e ter uma vida muito mais feliz, equilibrada e leve. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. Se você tem curiosidade ou interesse e quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. E agora vamos ao tema desse vídeo. Primeiro vamos entender o que é pensamento automático e pensamento distorcido. Pensamento automático é todo pensamento que vem de forma automática. O nome é autoexplicativo. Você não pensa para que esse pensamento venha, tá? Ele simplesmente vem. Por isso que o nome é pensamento automático. E o pensamento distorcido, ele é um pensamento automático, porque ele também não pede licença para vir, você não para pensar nesse pensamento, ele só vem, só que ele muitas vezes ele é exagerado. Ele traz uma distorção da realidade, da qual você tende a ser prejudicado por esse pensamento de certa forma. Porque esses pensamentos, eles não têm um cabimento, eles não condizem necessariamente com a realidade, com os fatos que estão acontecendo ou que podem acontecer. Então esses pensamentos distorcidos, eles acabam criando histórias na sua cabeça que não fazem o menor sentido, que não tem cabimento, ou que talvez até seja algo que seja factível a acontecer, porém não na mesma proporção dos seus pensamentos distorcidos, que muitas vezes são exagerados. Então, aprender a lidar com esses pensamentos distorcidos é o que vai fazer você aprender a lidar com sua autossabotagem. Porque esses pensamentos, eles são responsáveis pela sua autossabotagem, fazendo com que você simplesmente, muitas vezes, não faça o que tem que fazer por conta que você não reconhece esses pensamentos e com isso acaba se entregando a eles. E para entender mais sobre esses pensamentos, para reconhecê-los, que é muito importante, você precisa entender primeiro que existem basicamente 3 categorias para esses pensamentos. Nós temos a catastrofização, que é quando você exagera esse pensamento de uma forma muito exagerada, como se fosse acontecer um desastre. Temos a leitura mental, que o nome ele é autoexplicativo, né? É como se você achasse, né, sentisse que estivesse lendo a mente da outra pessoa, o que não é possível, a não ser que você seja o professor Xavier do X-Men, né? Tem também a generalização, que é quando você generaliza os pensamentos. Vou dar um exemplo agora dos pensamentos de catastrofização. Imagina que você precisa fazer alguma coisa, mas você tem um pensamento que exagera muito e você simplesmente não consegue fazer, porque na sua cabeça você cria uma história, uma narrativa de que aquilo vai ser muito grande e você simplesmente trava diante daquela situação. Por exemplo, digamos que você precise apresentar um trabalho na faculdade ou uma reunião no trabalho. E logo vem aquele pensamento, cara, e se eu não conseguir, se eu não der conta, se eu gaguejar, vão rir de mim, eu vou passar o resto do semestre na faculdade sendo chacota, ou eu vou perder o meu respeito no trabalho se eu não apresentar a reunião certa. Ou seja, você cria uma situação muito exagerada da qual você pode ou não fazer um trabalho da faculdade, com isso não ter a nota e ser reprovado, ou não apresentar essa reunião e ser prejudicado por isso, porque talvez fosse uma reunião importante, que você precisasse apresentar. O que eu estou querendo dizer com isso é que você pode, muitas vezes, deixar de fazer algo que é importante para você por conta desses pensamentos de catastrofização, quando você exagera algo muito grande que talvez nem aconteça. Então você precisa lidar com esses pensamentos. No caso desse exemplo que eu dei, você precisa parar e pensar, cara, será que isso realmente faz sentido? Será que isso existe? Existe realmente as chances disso acontecer? É desse jeito mesmo?
Ou talvez você pode pensar, tá, se eu estou pensando assim, o que é que eu posso fazer para resolver isso? Talvez se preparar mais para a reunião, se preparar mais para apresentar o trabalho. Então você vai diminuir o seu medo, porque você vai entender que esse pensamento ele é exagerado e vai tomar atitudes, ações para que você de fato possa fazer o que tem que ser feito e não ficar refém desse pensamento exagerado. O segundo exemplo, que é o de leitura mental, imagina que um exemplo que eu vou dar, que é bem comum a pessoa pensar essas situações. Imagina que você não tem o hábito de ir para uma academia. Você ali tem um físico que os marombeiros chamam de frango, né? Você não tem, visivelmente, você não tem um porte físico de alguém que frequenta academia. Então você já vai para lá meio que com o pé atrás, com medo de errar alguma coisa, de ser julgado, enfim. Você está lá fazendo seu exercício, talvez não esteja executando da forma certa, porque você ainda não teria o hábito, né, o conhecimento necessário, e você olha para o lado e vê duas meninas conversando e rindo. E por coincidência, na hora que você olha, essas meninas que estão conversando e rindo, olham na sua direção e continuam rindo. Só que elas só olham, rindo e voltam para conversar. O que é que você pode pensar? Pô, meu Deus, elas estão olhando para mim e rindo de mim. Elas estão rindo porque eu não tenho um porte físico, não tenho um shape, né, o famoso shape. Eu não tenho shape, ou eu estou fazendo errado aqui, e já fica logo nervoso e começa a errar mais, e você simplesmente vai embora e fica traumatizado e nunca mais pisa na academia. Ou no caso de uma menina, por exemplo, ela, a mesma situação, ela vê as duas meninas olhando na direção dela rindo, ela pode pensar, olha aí, elas duas estão mangando aqui é, é, da minha roupa, do meu conjunto, ou isso, ou aquilo que eu tô magra demais, ou porque eu não tenho uma coxa que eu acho que deveria ter, né? Só um adendo, mangando aqui no Ceará, caçoando, zoando, né? Porque aqui a gente fala muito mangá. Então, às vezes eu tenho essas gírias aqui regionais. Mas, enfim, a menina, ela vai achar que elas estão rindo dela porque ela não tem a bunda que ela acha que deveria ter, porque ela não tem a coxa que ela acha que deveria ter. E isso, da mesma forma do rapaz, vai fazer com que ela, talvez, nunca mais pise numa academia, porque ela ficou ali traumatizada, achando, detalhe, achando que as outras estariam rindo dela e dele. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Provavelmente já aconteceu com você, de você estar conversando com o seu amigo, ele conta uma piada e você está rindo aqui, e você, por motivo que seja, você olha para o lado, rindo ainda, e olha de volta para o seu amigo e continua rindo por causa da piada. Talvez nessa sua olhada você tenha olhado para uma pessoa sem sequer ter enxergado essa pessoa, você só olhou na direção dela e você não estava rindo da pessoa. Só que talvez aquela pessoa achou que você estivesse rindo dela. Entende como é que funciona essa questão da leitura mental? Então é muito perigoso essa leitura mental porque você começa a atribuir pensamentos das outras pessoas a coisas sobre você, o que muitas vezes não é, não faz o menor sentido pensar nisso. Então, é muito importante você identificar quando estiver tendo pensamentos nesta categoria. E a outra categoria é a generalização. Essa generalização também é um problema, porque muitas vezes você deixa de fazer alguma coisa devido a experiências passadas. Por exemplo, quando nós somos jovens e nós entramos em um namoro, é muito comum que esse namoro ele seja é, problemático, digamos assim, porque jovem, por natureza, não tem muito juízo, né? Então pode trair a pessoa ali, tratar mal, enfim. Não que traições seja exclusividade de jovens, né? Adultos também fazem essas coisas. O que eu estou querendo dizer é que o jovem ele não vai ter a maturidade necessária para lidar com aquela rejeição, com aquela frustração, com aquele problema. Então pode ser muito mais traumático um relacionamento de dois jovens que não dá certo do que para um adulto, né? Em tese, né? Tem adultos que se traumatizam mais, mas enfim, isso é outra questão. Esse jovem, ele pode criar uma generalização onde todos os relacionamentos que ele tiver daqui por diante vai acontecer a mesma coisa, vai ser traído, vai ser enganado, vai ser tratado mal, vai ser um relacionamento tóxico. Então a generalização é quando você passa por uma situação ruim e você atribui que todas as situações semelhantes vão ser ruins tão quanto a primeira foi ruim. Então a generalização ela é um pensamento que distorcido que atrapalha muito a sua vida. Todos atrapalham, tá?
mas no caso de generalização, você acaba trazendo uma escala muito grande para outras situações que você simplesmente deixa de aproveitar por conta de uma experiência negativa no passado. E basicamente, os pensamentos distorcidos, eles vão te atrapalhar nos relacionamentos. Você pode simplesmente deixar de ter relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, não é necessariamente relacionamento amoroso, tá? Pode ser de amizade, de trabalho, enfim. Você vai se auto-sabotar sempre porque os pensamentos distorcidos, eles vão atrapalhar você a executar coisas que você precisaria executar. Então, atrapalhando os relacionamentos, em questões de aproveitar novas oportunidades, como falei agora, né? Você pode deixar de aproveitar novas oportunidades porque no passado você passou por uma situação que foi ruim e aquela nova oportunidade remete àquela situação ruim e você simplesmente deixa de aproveitar porque você entende que não daria certo, enfim, porque você acabou generalizando. Ter problemas em se sentir confiante. Esse de não se sentir confiante, na verdade, né? É muito ligado à questão da leitura mental. Muitas vezes você pode deixar de ir para um local porque você tem um medo do julgamento, você tem um medo do que as pessoas vão falar de você. Isso nada mais é do que uma série de pensamentos distorcidos que vão surgir na sua mente ao se deparar em situações que você fique desconfortável. Como o exemplo da academia que eu dei. Você pode deixar de cuidar da sua saúde porque você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, pelo simples fato de que você sempre atribui os pensamentos dos outros a pensamentos que seriam pensamentos sobre você, porque você aplica essa famosa leitura mental, sendo que muitas vezes não tem nada a ver. Então isso é um problema muito grave, que é importante que você aprenda a lidar com isso e evite esse padrão de pensamentos. E, por fim, mas não somente isso, de crescer como pessoa e como profissional, porque tudo isso que eu citei, ele afeta não só na sua vida pessoal como profissional. Você pode deixar de aproveitar oportunidades de trabalho, de namoro, de amizades, enfim. Lidar com os pensamentos automáticos, pensamentos distorcidos, é o primeiro passo para que você consiga desenvolver mais autoconfiança, para que você possa começar a aproveitar oportunidades, que você possa finalmente viver a sua vida como você deve viver, de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz, fazendo o que você queira de fato fazer. Tudo isso que eu falei até agora, essas categorias, ela é importante porque, para identificar o pensamento distorcido, ajuda muito quando você primeiro identifica uma categoria. Uma vez que você identificou qual categoria esse pensamento se enquadra, aí sim você vai atacar o pensamento para que você possa eliminar ou pelo menos entender que ele não faz parte de você. O pensamento distorcido, ele não define quem você é. Então você não deve se deixar ser refém por esse pensamento. Então, o primeiro passo para isso é você tomar consciência deste pensamento, da situação. Da próxima vez que você se deparar em um momento, em uma circunstância, da qual vem um pensamento que você entenda que não é factível com a realidade, que esse pensamento tem alguma coisa errada, você vai parar e pensar. Esse pensamento, ele condiz com a realidade ou é um pensamento distorcido que eu estou tendo? Seja ele de generalização, de uma leitura mental ou de uma catastrofização. Você precisa parar e tomar consciência, de uma forma consciente. Este pensamento, ele condiz com a realidade ou, de fato, é um pensamento distorcido por conta das minhas crenças, dos meus traumas, enfim. Aí é um outro momento que precisa tratar o porquê que esses pensamentos estão surgindo. Mas, no primeiro momento, você precisa identificar. E, para isso, como eu já falei, tomar consciência, parar e pensar. Repetindo para fixar. Esse pensamento, ele é real, ele é factível, ou talvez ele é um pensamento que é exagerado ou distorcido. Uma vez que você toma consciência disso, você pode parar e refletir sobre esse pensamento e entender qual atitude e ação que você pode ter ali, que provavelmente vai ser não seguir esse pensamento distorcido e sim focar na realidade. E a segunda dica, complementando a primeira, é você restringir esses pensamentos. Uma vez que você tem
uma vez que você identifica o pensamento distorcido, né, com o passo que eu falei agora anteriormente, você vai fazer o seguinte: você vai trazer de forma consciente um pensamento condizente com a realidade. Por exemplo, você vai, quando você se deparar com uma situação que você pensa assim, ah não, não vou conseguir, eu não sou capaz. Aí você vai parar e pensar, pô, será que eu não sou capaz mesmo? Por que que eu estou tendo esse pensamento? Será que esse pensamento ele é uma generalização? Porque no passado eu não conseguia fazer alguma coisa e foi ruim para mim, e hoje eu acho que eu não vou conseguir também? Então você identificou um pensamento ali, uma generalização. Aí você vai substituir esse pensamento, que é o seguinte: ao invés de eu pensar, eu não vou conseguir, eu vou pensar o seguinte: talvez eu ainda não tenha as habilidades necessárias e competências para fazer isso, mas eu posso muito bem aprender. Eu posso pesquisar na internet, eu posso ler um livro, eu posso procurar alguém que me ajude. Então, sempre que você identificar um pensamento distorcido, você vai trazer um pensamento realista. Por exemplo, na academia, poxa, estão rindo de mim, estão rindo da minha roupa, estão rindo do meu físico. Você vai parar e pensar, poxa, será que estão rindo de mim mesmo? Não, não estão, não faz sentido isso. Estão rindo de uma piada interna que estão contando. Por quê? Porque já aconteceu comigo de eu estar rindo e talvez alguém pensou que eu estivesse rindo da pessoa e não estava. Então você vai trazer esse pensamento realista para que assim aquele pensamento distorcido ele perca força e deixe de dominar a sua vida. Então a primeira dica é identificar o pensamento de uma forma consciente. O segundo é substituir esse pensamento por um pensamento mais realista. E a terceira dica é, eu já dei essa dica em outros vídeos, em vários vídeos, porque ela é muito importante, mas infelizmente muitas pessoas não dão a devida importância, que é aprenda a ser mais grato, aprenda a focar nas coisas boas, porque assim você diminui a margem de ver os problemas. Por exemplo, você está na academia, eu só estou dando esse exemplo porque é o primeiro que vem na minha cabeça aqui. Alguém ri de você, aí você pensa assim, será que estão rindo de mim? Talvez você ainda insista em pensar, talvez estejam. Mas aí, se você praticar gratidão, praticar essas coisas, você vai se treinar a pensar o seguinte: tá, mas e se estiverem, qual o problema? Eu não devo nada a essas pessoas, elas não pagam minha conta, não influencia em nada a minha vida, essas pessoas estiverem ou não falando de mim. Vida que segue, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não tem o poder de mudar a minha vida. E isso você vai adquirindo quando você vai focando nas coisas gratas, nas coisas positivas da sua vida. E para isso você pode fazer o famoso exercício de anotar 3 coisas que você é grato. Com isso você vai automaticamente treinando o seu foco, treinando a sua mente a não olhar para os problemas. Essas 3 dicas, elas são muito poderosas. Eu garanto a você. Se você colocar em prática, se você realmente praticar isso que eu estou ensinando você nesse vídeo, você vai aprender a lidar com esses pensamentos distorcidos de uma forma que você vai ver uma diferença muito grande na sua vida, porque você vai se sentir muito mais livre, muito mais leve para fazer o que realmente você quer fazer, o que você gostaria de fazer, sem o medo do julgamento dos outros. Agora, me conta aqui, quais são os maiores pensamentos distorcidos que você tem que mais atrapalha a sua vida? E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, eu convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que talvez possa tirar proveito também desse conteúdo, e não esquece de se inscrever nesse canal.